Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do TDCast. Para quem não conhece, o TDCast é um videocast e podcast voltado para o público de treinamento e desenvolvimento e RH, justamente para trazer pessoas mais inteligentes, com mais garbo e elegância, que possam compartilhar um pouquinho do seu aprendizado corporativo, para que a gente, como área de treinamento e desenvolvimento, aprenda e se inspire com essas pessoas. E hoje eu tenho uma super convidada, Patrícia Costa, seja muito bem-vinda. A Patrícia Costa é gerente de DHO de uma empresa de varejo, só que quem vai apresentar ela não sou eu, é a própria Patrícia. Então, super feliz de você ter aceitado esse convite aqui com a gente. Obrigada, Gustavo. Você está com um projeto muito maravilhoso, uma necessidade muito da área, então vai dar super certo. Parabéns pela iniciativa. E assim, esse projeto nasceu dessa necessidade de conexão entre profissionais de treinamento, desenvolvimento e RH. A gente participa de muitos eventos físicos e nesses momentos a gente vê como as pessoas gostam de se conectar. Só que quando elas estão no dia a dia de trabalho delas, elas não se falam. Então a gente conseguir trazer voz para uma comunidade de T&D com problemas em comum e poder compartilhar esses problemas com possíveis soluções ajuda todo esse ecossistema. Então, muito obrigado pelo convite. Pode apostar que vai ser um sucesso, porque é muito bom trocar, ter ideias novas, compartilhar um pouco dos problemas também. Que legal. Patrícia, vamos começar do começo? Vamos lá. Né? Eu gostaria que você se apresentasse, o que você faz hoje na fila do pão, e depois eu queria entender um pouquinho como é que você foi para esse ambiente de treinamento e desenvolvimento, porque ninguém nasce T&D. A gente é geralmente um analista, veio um RH generalista e aos poucos vai começando a beber dessa fonte, ou por necessidade da empresa, ou por vontade própria e por desejo, né? De treinar, aprender, enfim. E a gente acaba enveredando para esse lado. Então, por favor, fica super à vontade, é o seu momento de falar um pouquinho sobre você. Vamos lá, super te conto. Bom, quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos mais ou menos, a minha mãe ela trabalhava como faxineira dentro da indústria farmacêutica. Olha só. E era no Axê, e era uma referência aquela empresa. Então, minha mãe sempre falava, um dia vai que você trabalha no Axê e tal. E quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar como balconista de padaria. E aí, nessa época, a gente recebia uma visita na casa da minha avó de um sobrinho dela. E ele era dono de um laboratório de manipulação lá no Maranhão. Ele vinha aqui para São Paulo uma vez ao ano para poder fazer alguns cursos de farmácia. Ele sempre compartilhava comigo algumas referências, algumas coisas, entende? E aí, ficou essa referência da minha mãe com a referência dele e deu essa vontade de ir pro ramo farmacêutico. Então, eu comecei a trabalhar na padaria, só que pensando nisso, né? Vou juntar um dinheiro, depois que eu terminar o ensino médio, eu entro na faculdade de farmácia. Terminei a faculdade de farmácia, não tinha dinheiro suficiente para entrar na faculdade de farmácia, que naquela época, já faz muito tempo, não era muito caro. E aí, eu entrei na faculdade de biologia. Pensei assim, vou ser professora ganha mais do que balconista de padaria, e vai dar para pagar a faculdade de farmácia. E aí eu fiquei 1 ano em biologia, consegui um estágio dentro da farmácia de manipulação, que era referência, né, desse profissional que era sobrinho da minha avó. Perfeito. E aí lá fui efetivada, tive a oportunidade, entrei na faculdade de farmácia. Trabalhei esse tempo todo na manipulação. E quando eu me formei, eu saí fora da manipulação. Não era o que eu queria. Manipulação é laboratório, você fica numa caixinha, sabe? 5 anos de faculdade? São 4. 4? Exatamente, são legal. 4 anos. Você fica numa caixinha ali, manipulando medicamento. Raramente você conversa com alguém, às vezes é para tirar alguma dúvida médica, alguma coisa. E eu não queria aquilo para mim. Eu trabalhava ali só por necessidade, eu gostava de gente, entendeu? Eu gosto de conversar. Mas quando você descobriu que não era para você? No meio da faculdade, já no começo ou mais pro final? Da manipulação, sempre. Porque eu me sentia muito sozinha dentro daquele laboratório. Nossa, era bem... Gostava de gente. Era triste, sabe? A hora não passava ali dentro. E aí eu fui para a área comercial, que é a área de drogaria, que é a área de vendas. E o negócio foi maravilhoso, muito gostoso atender pessoas, saber que você está ajudando alguém, sabe? E aí foi muito bacana, eu fiz pós-graduação de farmácia clínica e continuei na área comercial. Tive uma oportunidade dentro de um varejo também, não era especializado em drogaria, mas era um dos ramos deles, para poder liderar uma equipe. E, cara, foi péssimo. Sério mesmo? Nossa, eu fui um fracasso. Como líder, eu tinha uma equipe assim que era 100% mulher. É a primeira vez que eu liderei.
E eu não conseguia influenciar as meninas. O negócio não ia, sabe? Aí, um dia que eu vi, eu preciso criar habilidade para isso. A parte técnica, eu sei atender o cliente, ok, mas e para influenciar essa galera? Nossa, não rolou. O negócio foi um fracasso. E foi onde que eu fui procurar me desenvolver e procurar ajuda, né? Como é que eu faço para influenciar esse povo? E aí, deu tudo certo. A gente conseguiu seguir por um caminho bem positivo. Saí dessa empresa com o propósito de ficar. Aí eu fui para uma outra empresa que lá não tinha gerente farmacêutico. A estratégia deles, uma empresa grande, inclusive, a estratégia deles era ter balconistas como gerente, né? E o farmacêutico, na verdade, ele ficava só cuidando da parte técnica e também liderava a parte de pessoas. Foi aonde que eu fui melhorando a parte de gestão, de influência. E aí as coisas foram acontecendo. Depois de uns 3 anos, mais ou menos, dessa empresa, eu tive a oportunidade de ir para a Promofarma, que é onde eu tô hoje. Louco! Entrei como farmacêutica lá. Um mês depois eu participei de uma seleção interna. Aí eu já fui para gerente de loja. Inaugurei a loja 17. Hoje a gente está com quase 90 lojas. Caramba. E aí foi incrível. Qual o número no crachá? Vixe. Lembra? Não, porque já mudou várias vezes. Já mudou várias vezes. Às vezes eu vou em algumas matrícula, empresas, né? Que tá lá matrícula 6, 7, assim, meu Deus, quanto tempo de casa essa pessoa tem, já mudou um monte. E aí, nossa, foi incrível, foi uma experiência muito boa ali na loja 17, sabe? Eu tive um time, assim, maravilhoso, time, assim, top. A gente mal inaugurou a loja, tava ganhando todas as campanhas, batia todos os resultados, as coisas aconteciam. As coisas aconteciam lá. E eu estava muito feliz. Deu mais ou menos uns 6 meses, aproximadamente. Eu tô lá fechando caixa do dia anterior, fechando a parte financeira, o telefone toca. Eu atendo. Era o Axê, cara. De novo? Era o Axê, me convidando para ir para uma vaga lá de marketing farmacêutico. Eu interagia muito na página deles. De marketing daí? De marketing farmacêutico. E, nossa, a empresa da minha mãe, né? É o sonho que eu tinha antes de ir para lá. E agora? Aí, na hora, eu respondi, claro que eu vou. Vamos lá, já anota o horário aí, eu vou sim. Nessa hora que eu falei, eu vou sim, eu olhei pra mesa e tava com alguns papéis da última reunião. E os papéis era tudo de reconhecimento, sabe? A gente tinha batido todas as campanhas, assim, 100%. Tinha 5 campanhas na rede, a gente bateu 5 campanhas na rede. Era a loja que mais tinha sucesso. Aí eu olhei pra aquilo ali, aquela mesa, moça, desculpa, não posso. Não consigo ir. Por uma história que você já tinha Nossa, criado, não consigo ir. Aí eu peguei, meu Deus, sabe aquela briga na cabeça? Peraí, mas era o sonho, né? Lá da anterior. Memória afetiva do passado. Exatamente. Aí eu, nossa, mas eu não posso, eu não consigo. Eu falei assim, moça, me perdoa. Eu sei que eu tô contradizendo aqui, mas eu não consigo. No lugar que eu tô aqui, eu acabei de entrar como gerente, eu tô muito feliz, eu não consigo. Sabe, obrigada. E aí liguei até pro meu marido na hora, ele, nossa, acredito nesse negócio, eu achei. Eu falei assim, putz, eu neguei, tô muito feliz aqui, tava muito incrível lá. E aí, pouco tempo depois, eu recebi uma promoção. A promoção era para ir para uma loja maior da Promofarma, que ela era a loja 3. A loja ela faturava, tipo, uns 3 vezes mais do que a minha loja. Só que a loja estava bem delicada a situação. A loja não batia a meta fazia 6 meses. A equipe era uma equipe de 20 pessoas. Tinha 2 períodos, né? O período de manhã e da tarde. A galera brigando pra caramba. Era, nossa, confusão, bexiga. Ô, B.O., hein? Que promoção foi aquela, né? Ixi. Aí fui lá pra loja, tinha 2 pessoas já que estavam com aviso prévio já praticamente assinado, rasguei o aviso prévio deles, não troquei a equipe, sabe? A gente fez um acordo ali com a galera. Até porque você não conhecia a equipe, né? Ou já, né? Então, não pra mim é conhecia. importante conhecer as pessoas antes, então a decisão em cima, né? Verdade. E aí, fiz um acordo com a equipe, a gente começou a trabalhar, equipe incrível, cara. Na boa, foi a melhor equipe comercial que eu já trabalhei na minha vida, que eu já conheci. Caramba, como é que não batia meta, Time, né? assim, top. Time top. Em um mês a gente começou a já bater meta. E batia. Tudo quanto é campanha. Com 1 ano que eu tava lá, eu ganhei o troféu de melhor gerente da rede. O negócio foi muito bom. Era, assim, a melhor loja em relação, sabe? A parte de resultado de campanha. E era gostoso estar junto. A gente fazia, sabe, bagunça, comemorava. Era uma delícia bater os resultados ali dentro. E o pessoal foi crescendo, foi se desenvolvendo. Todo mundo, né, aumentando de cargo ali dentro também. E aí surgiu uma oportunidade de eu treinar os novos gerentes. Então, todo mundo que era promovido, antes de ser promovido como gerente, passava comigo uns 2 dias para entender como é que era o meu modelo de liderança.
E aí Tava surgiu dando outra certo oportunidade. esse modelo de liderança, Tava. né? Então. E aí surgiu outra oportunidade. Aquela loja que eu tava, que era no mesmo bairro, ela caiu. E aí pediram, Patrícia, não quer gerenciar as duas? E, cara, era um reconhecimento financeiro muito bom. Bora. É uma loucura, né? Você vai gerenciar quase 40 pessoas, 2 lojas, faturamento mais de 1 milhão. E vamos lá. E, nossa, deu certo. Foi incrível também. Um time muito bacana. Hoje, a maioria das pessoas deles viraram gerentes também. Olha só, Tem muita gente legal. que era operador, se tornou farmacêutico. Então, nossa, foi uma trajetória muito incrível ali. Mas isso tem tudo a ver com treinamento e desenvolvimento, né? Você começou a formar Totalmente. pessoas que hoje são gerentes atuando igual você, né? Totalmente. Olha só, cara. Parabéns, cara. Obrigada. E aí, eu conheci um cara chamado Márcio Michele. Eu comecei a fazer muito curso com ele. E o Márcio, ele me trouxe uma outra visão, um campo de, sabe, de comportamento humano, de performance. Como a gente conhecia as histórias das pessoas. E é outra visão, é outra pegada. E aí, nesse momento, entrou a pandemia. No meio da pandemia, a CEO da Promofarma, que é a Nancy, ela me convidou para abrir o setor de treinamento de educação corporativa dentro da Promofarma. Que legal. Então, nesse momento, eu saio de loja e eu vou para a central. Abrir o setor, né? Fazer a estruturação toda do setor de educação corporativa. Só presencial nessa época, né? Era bem na pandemia. A Promofarma, ela não tinha, na verdade, nada de treinamento. O que a gente tinha era uma reunião mensal com a própria Nancy, com a própria CEO. E o gerente, ele multiplicava do jeito dele dentro da loja. Então, Cada esse que era a gerente forma. multiplicava treinamento de uma forma diferente, conforme o Exato. seu humor naquele dia nas lojas. Quer dizer, treinamento, teoricamente, não era sempre igual para todo mundo, né? Exatamente. A comunicação dela nem sempre chegava, né, da na forma ponta, como né? ela Tá. colocava. E aí eu fui estruturar o setor, né? Não entendia muito de educação corporativa, então fiz uma extensão na FIA. E assim, a Nancy, ela acreditou muito em mim. Acreditou pra caramba. A gente pegou o setor ali bem no começo, não sabia nem gravar vídeo, sabe? Eu gravava uns vídeos, nossa, na hora que eu olho pra aqueles vídeos, eu digo, gente, como é que pode aquilo? Aí eu apresentava pra ela, tá que maravilhoso, Paty, vamos colocar na rede e jogava lá. Hoje em dia, olha pra aqueles vídeos, gente, como é que pode, né? E aí foi estruturando, né? Foi aumentando. Eu entrei na pós-graduação de neurociências, no qual me ajudou muito Olha só. a entender de performance. A gente fez programas de liderança. Foi onde, através desse conhecimento de comportamento humano, muita coisa que eu aprendi com o Márcio também, foi aplicando na liderança, muita coisa foi dando certo ali. E aí, no final de 2023, eu tive outra oportunidade de gerenciar o departamento de recrutamento e seleção. Departamento... Legal. E aí o departamento estava batendo 66% de SLA. E aí peguei junto com a coordenadora, ela era analista na época, hoje já é coordenadora. E a gente reestruturou o departamento todo, de 66% passou para 100% de SLA na época. E tem um turnover alto de pessoas nesse ramo. Varejo é altíssimo. Varejo tem... Porque é cargo de entrada, né? Então, assim... é verdade. Exatamente. Então, supermercado, drogaria, tem uma faixa salarial muito parecida. E eles então, trocam o por qualquer desafio coisa é muito diferente, alto. né? Exatamente. Pouca diferença já estão trocando. Já. A nossa proposta diferencial, que é o plano de carreira. Então, a gente entrega bastante treinamento. A pessoa entrou como operador de caixa aqui, mas olha, em 6 meses você consegue ser balconista. Você dobra o seu salário se você sabe navegar dentro dos treinamentos. Quer dizer, a pessoa e ir atrás. Entra na empresa, a empresa já vislumbra para ela a possibilidade de crescimento, então. Sim. Legal. Exatamente. Isso é muito legal. E aí, a gente estruturou o departamento de recrutamento e seleção, desenvolvimento de liderança, avaliação gerencial. E hoje a gente consolidou como departamento de DHO. Aí o TID, ele fica dentro, né, desse departamento, recrutamento e seleção também, desenvolvimento de liderança também, avaliação gerencial também. Tem um time... Aí, você está com todo um junto guarda-chuva de todas essas mini equipes dentro dessa área de DHO. É Exatamente. Isso mesmo? Aí, atualmente, agora, a Promofarma contratou um diretor, que é ex do Grupo Coca-Cola, que é o Sérgio. Sérgio, nossa, top demais. Acho que eu tive muita sorte, assim, Ele é um super mentor. Tem 63 anos, ele estava buscando, sabe, voltar para o mercado de trabalho. E aí, o propósito dele de ensinar e deixar um legado se encontrou com o meu, se encontrou com a Promofarma e a gente está estruturando o RH todo lá. Caramba, cara, que legal. Que legal. Pô, parabéns pela história. Obrigada, Poxa, essa é bonito história ver adoro o contar. crescimento, o seu profissional dentro da Promofarma, galgando degraus, muito em função do teu resultado como profissional, né? E, poxa, fiquei feliz demais de escutar. É tão bonito ver e demonstrar para o mercado que
Existem pessoas que começam como estagiário e conseguem chegar a cargo de direção, cargos mais altos, depende muito do esforço delas e da vontade de crescer. Nossa, né? com certeza. É o esforço que Você é um exemplo real disso. Mas também, né, acreditou na empresa, não saiu para continuou dentro da Promofarma pelo histórico de tudo que você já tinha feito. Sim. Cara, muito legal. Porque essa questão de lealdade hoje das pessoas com as empresas é um negócio que é uma linha bem tênue hoje, né? A gente tem LinkedIn, tem é muito mais fácil um recrutador chegar num colaborador do que no passado. Eu tenho 45 anos, cara, sou velho. Na minha época era currículo de papel, né, cara? Agora já é tudo no digital, né? Exatamente. Né? Então, ter pessoas que realmente acreditam na empresa e crescem com ela. E hoje você está aqui para demonstrar isso para as pessoas, para inspirar as pessoas. Então, Exato. Muito Mas legal. isso é muita responsabilidade do líder, da alta liderança, na verdade, entendeu? Concordo. Talvez isso não daria certo se não tivesse esse corajamento, esse empoderamento todo que a própria Nancy dá pra gente, entendeu? E aqui eu te falei, eu comecei, gente, colocar uns vídeos meus aqui, eu tenho vergonha, não dei nem deixo. Porque eram umas coisas assim que, nossa, eu travava muito. Pra gravar 2 minutos era um dia inteiro. E ela encorajava demais, sabe? E ela foi um investimento grande ali, ela acreditou muito, na verdade. Pô, então, e olha só você totalmente desenvolta aqui, cara. Nossa, parabéns, cara. Então tem o esforço, sim, só que você precisa de alguém que acredita em você para dar certo. É verdade, é verdade. E aí me conta, né? Essa área de treinamento hoje da empresa de vocês, como é que ela estava estruturada? Era só presencial? Era só em loja com o pessoal? Entrava, era praticamente ensinava como fazer e se vira, o Civirol ele aprendia durante a operação. Então eu queria que você me explicasse como é que era o momento de TD antes da pandemia, talvez, no formato como era, porque a pandemia fez muita coisa mudar. Eu não sei se a pandemia, de repente, foi aquela pessoa de inovação que faltava para ela começar a implantar um formato mais digital de capacitação. Então, eu queria discutir um pouquinho com relação a isso, porque você participou de praticamente todo esse processo, né? E tem muita gente que vem conversar comigo e que eu também vejo nas mídias que tem vontade de entender como é que é implantada uma universidade corporativa digital, como é que ela nasce, como é que ela funciona. Então, acho que agora é o momento de contar um pouquinho dessa trajetória, acho que ia ser muito legal. A empresa, quando ela passa por um crescimento, ela precisa estruturar, né? Porque senão ela não cresce. E quando ela está pequena, é difícil você ver as necessidades. A gente tinha um tamanho e, de repente, foi expandindo. E a própria empresa viu que tinha necessidade ali de consolidar informações, de uniformizar tudo, né? Então, a pandemia, acho que ela foi um empurrão, na verdade. Porque não estava dando mais para comunicar as pessoas. A gente fazia reuniões mensais, então ia todos os gerentes, ia pelo menos 2, 3 pessoas de loja por mês. E não dava mais para fazer aquilo. Então, quando a gente entrou na pandemia, eu fui lá para a central para poder estruturar o departamento. Foi exatamente do zero. A gente não tinha nada, nem treinamento presencial, online, não rolava. Não tinha. Então, foi de fato para estruturar tudo. Foi para levantar a casa. Que legal. E por onde que vocês começaram, assim, cara? Começaram a olhar primeiro para como estavam sendo feitos os treinamentos presenciais e pensar naquilo no formato digital? Ou começaram a conversar com as áreas e com as lideranças para identificar as necessidades de treinamento de cada uma das áreas, para começar a pensar em como estruturar tudo isso num formato mais palatável para os colaboradores, né? Então, me explica um pouquinho o processo todo. Quando eu entrei, a própria CEO já vinha com algumas necessidades. Então, estava ali para poder produzir conteúdos em cima das necessidades dela que ela já havia mapeado. Porque ela era a dona do treinamento, na verdade. Ela que conversava com o público, entendeu? E aí, quando eu fui para lá, eu fiz uma listinha. Né? Eu fiz uma listinha de material que eu precisava para poder começar a gravar os vídeos, né? E tal. E aí, a empresa, ela investiu numa plataforma online. E o nosso orçamento, ele foi alto pra gente na época. Aí, eu fiz minha listinha. Preciso de uma câmera, preciso disso, preciso de um chroma e tal. E aí, eu fui apresentar pra empresa minha listinha. E aí? Aí, a resposta que eu tive foi a seguinte. Patrícia, qual é o modelo do seu iPhone? Aí eu, 11. É simples assim. Então, começa com o iPhone, né? Porque o orçamento estava apertado, porque a gente tinha acabado de contratar uma plataforma. E tem um notebook para editar, vamos lá. E a gente foi. Aí comecei a fazer os videozinhos com o celular, editando, né? Num programa simples, jogando pra galera. As necessidades da própria CEO que dava o direcionamento no começo. Exatamente. E aí, para poder conseguir orçamento... O que eu fui atrás? Eu fui atrás de fornecedores. A gente tem uns fornecedores muito parceiros. E aí eu consegui... Não posso falar o nicho aqui, porque ele é muito específico. Mas tem um fornecedor que foi muito parceiro nessa época. Foi bem no iniciozinho. E eles toparam fazer um treinamento comigo lá, com o pessoal de loja.
E além do treinamento que eles ajudaram para poder fazer, eles entregaram brindes também. Então, foi sacolinha personalizada, caderno, um monte de coisa que tinha na sacolinha. E a gente soltou esse treinamento online. Deu um prazo, né? Fez o acompanhamento e soltou. Legal. E a gente soltou com um desafio. Toda equipe que cumprisse 100% ganhava o kitzinho. Nossa, fez um barulho. Sabe, o pessoal tirava foto, postava, mas assim, deu 97% de conclusão. Sabe? Foi um dos primeiros treinamentos que a gente soltou. Rodou legal, pegou muito bem. Uhum. E aí o bom foi depois. Porque a gente fez a análise do antes e depois. E o ROI. A gente fez 3 meses antes do treinamento, 3 meses depois. Cara, você deu mais de quase 600 mil reais de venda. A mais? Em cima daquele nicho. Esse fornecedor foi incrível. Sabe? Foi uma estratégia muito boa. Me ajudou pra caramba. Acho que foi assim... crucial ali. Não tem como CEO não comprar um projeto de universidade corporativa depois disso, né? Aí foi top. Aí foi bacana. Aí sim, a gente teve um investimento maior, deu para poder apresentar em números o quanto que dava certo. Daí saíram do iPhone, daí foi para uma câmera aí mesmo, sim, né? Aí beleza, já tem, a gente tem câmera, tem croma, tem bastante equipamentos, tem ferramentas, né, de edição. Legal. E aí o negócio começou a funcionar. Aí logo depois entrou o Matheus, que é o analista, ele tá comigo até hoje. Matheus, ele é lá de dentro também. Ele, inclusive, foi meu operador de caixa. Aí ele foi pro TI. Mesmo esquema que você, também ele foi crescendo dentro da empresa. Exato. Poxa, que legal, cara, que legal. E aí a gente começou a trabalhar junto, aprender sobre edições, sobre, sabe? E foi criando as coisas. E a maioria das coisas que a gente faz é internamente. Pois agora entrou o Bernard, que ele é analista, também é farmacêutico. E aí a gente cria junto lá as coisas hoje. Mas o investimento surgiu, a história começou aí, entendeu? Entendi. Aí sim que a empresa começou a visualizar... Deu para poder, né, ser palpável. Claro. E aí foi dando certo. Olha a importância da área de T&D de conseguir comprovar resultado e ação de educação. Uhum. Né? Eu sempre falo que a área de treinamento e desenvolvimento ela tem que ser meio marqueteira, cara. Ela tem que tentar demonstrar para fora os resultados que ela alcança. Porque o que acontece? Geralmente, se você tem uma área de T&D que não consegue comprovar resultado, e essa área, por exemplo, tem que treinar um time comercial... e ela faz o trabalho dela, se você não conseguir tirar a fotografia do antes e do depois, se eles venderem mais, o resultado pode não ter sido relacionado ao treinamento. Uhum. E o coordenador de vendas vai levantar o braço e falar que foi esse esforço dele, Sim. entendeu? Por isso que é tão importante ter esse antes e o depois e conseguir transformar isso num projeto para que a área ganhasse força. Uhum. E foi o teu primeiro projeto que você já fez dessa forma. Foi, esse fornecedor, assim, foi incrível. Foi aí que você ganhou eles. Foi bacana. Mas o que você falou, de fato, ele é desafiador mesmo. Porque tem projetos que a gente lança que é difícil fazer, né? É difícil medir o retorno nesse sentido. Eu vejo que, assim, a maior facilidade para você ver retorno é de vendas. Lança o treinamento de um produto e pronto, cara. Só compara o 3 meses antes, 3 meses depois, você já vai ter resultado ali. Uhum. Só que... E os treinamentos comportamentais? E de processo? Isso é bem desafiador para poder você conseguir acompanhar. E mesmo assim, de venda, você tem desafio. Porque, por exemplo, a gente lançou uma vez fez um treinamento bem robusto sobre marca própria. Uhum. E aí, os supervisores comerciais... Eles fizeram, né, uma ação também, né? Ação de campanha e tal. E as vendas bombaram. E aí? O louro é de quem? Foi o quê, entendeu? Né? Aí cada um puxou pro seu lado, Exato. Né? Então, assim, é um conjunto. A gente tem um valor lá que é juntos somos mais fortes. Então, é um conjunto. Não consigo falar, olha, aumentou 25% na época de vendas. Mas não dá pra falar foi treinamento, entendeu? Uhum. Treinamento, acho que você tem que estar junto com a liderança, sabe? Os caras fizeram a parte deles. Eles chegaram lá, motivaram, acompanharam... Estava dando feedback, estava ensinando ali presencialmente. A gente colocou material ali de apoio. Então, é o conjunto. Não dá para eu chegar numa apresentação e, olha, isso aqui é só treinamento. Então, mesmo vendas, que é mais fácil, né, de você demonstrar resultados, ainda tem os desafios. Cara, que legal, que legal. E hoje você está praticamente conectada com a liderança e com a direção, já olhando para o planejamento estratégico e a partir dali identificando as necessidades de treinamento que a gente precisa desenvolver essas pessoas para que elas comecem e possam performar melhor, né? Uhum. Hoje, as nossas metas ali no DH, ela é amarrada com os OKRs da empresa. Oh, que legal, cara. Então, a empresa ela tem os OKRs principais e a partir daí a gente faz treinamentos e pensa em como apoiar para essas metas acontecerem, entendeu? Uhum. Aí tem as metas dos setores. Uma pergunta que eu tenho bastante é que quando a gente começa a ter uma área de treinamento e desenvolvimento que começa a gerar bastante resultado,
a gente começa a ter outras áreas da empresa começando a se interessar em solicitar desenvolvimento de treinamento para capacitar os seus liderados, né? Vocês hoje têm algum processo de formalização de necessidade de treinamento que é feita antes com a pessoa que está pedindo para que isso vire um treinamento digital? Por quê? Porque eu vejo muitas áreas de treinamento e desenvolvimento onde um diretor de uma área, por exemplo, sei lá, de comercial, está com um problema e ele delarga para a T&D falando que ele precisa de um treinamento, quando às vezes, na verdade, não é um treinamento, né? Vocês fazem esse diagnóstico antes com quem está demandando, porque a área T&D é enxuta. E você tem que saber exatamente o que vocês vão botar esforço de desenvolvimento para gerar resultado para a empresa. Então, essa parte de diagnóstico eu acho super importante. Como é que vocês fazem hoje lá? Bom, a gente tem um planejamento dos treinamentos necessários, né? Que teve um diagnóstico, então aquilo apareceu, então a gente faz o planejamento do ano. Porém, é o que você falou aí, eu me encontro na maioria das empresas, é bem desse jeito. A gente tem equipe muito enxuta. Então, de repente, uma área tá pegando fogo, para tudo que você tá fazendo e me ajuda aqui. Aí a gente vai lá ajudar. Então, assim, a gente é 2 pessoas, né, montando o treinamento, dois analistas. Eu tô ali na gestão, então recrutamento e seleção, liderança, PDI, diretoria de RH, faço quando apoio ali. Então, é delicado você conseguir fazer o diagnóstico antes. Então, a gente está fazendo o projeto que foi diagnosticado, que a gente entendeu a necessidade, mas a gente para muito para poder apagar os incêndios. Apagar os incêndios, né, cara? E manter o time alinhado e resiliente, né, é complicado, porque toda hora acaba trocando as prioridades, né? E o pessoal começa uma coisa, vai para outra, vai para outra, Sim. até realmente fazer uma entrega de TD robusta. É difícil você conseguir blindar, né, o teu time, né? Nossa, é um desafio. Eu fui em um evento um tempo atrás, que era só assim, de executivo e gerente para cima, só de educação corporativa. E aí, era painéis, na verdade, né? Era painéis de troca. Os próprios profissionais que falavam, então eram troca. E aí, eram as 4 horas de evento lá. Os profissionais falavam muito bem da própria área, sabe? Todo mundo trocava resultado, que nem eu dei o exemplo agora, né? Os bons resultados e tal. Passou umas 4 horas só disso. Todo mundo que subia lá, uau, como é incrível essa área, como é que as coisas acontecem bem lá. Aí, no intervalo, a gente fez uma rodinha, né? Tinha alguns profissionais. E aí me chegou o Thiago da Philips. Aí o Thiago pegou e falou assim, Patrícia, o que você tá achando aí? Como é que você tá se sentindo? Aí eu, Thiago, eu tô me sentindo uma merda aqui, porque, né? É tudo lindo. É tudo perfeito, cara. Sou eu que tô com problema, será? Aí ele, nossa, eu tô me sentindo assim também, gente. Todo mundo sobe ali, é tudo perfeito, tudo maravilhoso. E não funciona desse jeito. Aí chamou a colega dele que ia fazer o painel com ele. Thiago, ele era o próximo painel. Aí, Thiago, cara, vou trocar meu tema. Não dá pra ficar fazendo isso, não. Vamos falar a verdade? Aí ele subiu com a parceira dele lá e, de fato, compartilhou as dificuldades da empresa dele. E ela compartilhou as dificuldades da empresa dela. Cara, conectou todo mundo. Olha sabe? só. Todo mundo entendeu e, poxa, é verdade, sabe? Tem seus louros, porque todo mundo quer fazer seu marketing, né? Mas a parte difícil, as pessoas parecem que têm vergonha de falar. E as pessoas não se ajudam. Aí fica todo mundo frustrado. Porque, nossa, o Gustavo é tão perfeito, eu não consigo chegar com o Gustavo. E aí fizeram essa troca, sabe? Das dificuldades. E, gente, os meus problemas, eles têm também. Claro. Os problemas que eles têm também é muito parecido com os meus. Então, foi uma troca bem rica. E é legal você falar em dificuldades, porque é justamente esse o objetivo do podcast. É conectar, às vezes, desafios e dificuldades seus que podem ajudar outras pessoas, né? E aí vamos falar um pouquinho da dificuldade em si, né? O teu perfil de colaborador que você capacita é muita operação. Então, eu queria te escutar um pouquinho como é que você faz essa mágica acontecer para a pessoa acessar um ambiente digital de ensino, fazer um curso digital, se tem a liderança puxando, se ele faz por vontade própria, se tem indicador que ele tem que realizar treinamento, né, que está atrelado a metas, algo nesse sentido. Então, eu queria te escutar um pouquinho, porque o teu público é um público um pouco complicado de capacitar. Então, acho que explica um pouquinho mais o perfil do profissional que vocês têm hoje em termos de capacitação e como é que vocês fazem para essa chama aparecer. A parte operacional é bem desafiadora. A galera tá ali para poder entregar os resultados da loja. É cliente para ser atendido o tempo todo, a demanda é alta, a equipe é enxuta. Então, assim, a gente tem algumas estratégias, né, de pontuações amarradas a metas, assim, da loja que envolve treinamento. O treinamento, ele é totalmente direcionado para a realidade deles.
Então, um ponto que ajuda bastante a ter conexão com eles é falar a língua deles. Então, toda vez que a gente vai fazer um treinamento é para falar a língua do operador de caixa, na verdade. Que legal, cara. São pessoas extremamente simples, então não tem que ficar inventando moda, entendeu? Tem que falar de uma maneira muito simples. A gente já fez algumas contratações de treinamento de prateleira. A gente fez uma vez uma contratação de um material que era sobre educação financeira. E na hora que eu assisti o treinamento, achei o máximo. Nossa, aqui vai bombar, vai ajudar todo mundo. Muito legal. Cara, foi o treinamento mais criticado que eu já tive na vida. O pessoal dava uns feedback assim que eu... Nossa, o que tá acontecendo? Porque não conectava com a realidade deles. A profissional que falava era uma linguagem genérica, falava algumas palavras muito formais. Que nem eles entendiam direito, então. Exato, então não funcionou. Aí vai lá a gente colocar a nossa cara e falar. Pronto, aí eles compreendem. Mas sabe aí o negócio dá certo. Sabe o que é o legal, Patrícia? É que você veio de baixo para cima. Então, você conhece muito da operação e das pessoas com quem você treina. Então, você sabe exatamente o tom de voz, a forma de conversar, o perfil das pessoas, o nível técnico, escolaridade. Isso, com certeza, deve influenciar muito vocês na construção dos treinamentos voltados para esse público, né? Isso faz muita diferença, Gustavo. Muita diferença. Você tem que entender do negócio. Né? Tem que entender muito bem do negócio para conseguir comunicar ali. Você chegou a conectar pessoas da operação para fazer treinamentos também gravados? Muito! Um dos primeiros cursos que eu montei foi o Formação de Balconista. O que acontece com esse curso? Ele tinha duração, tem ainda, né? Tem duração de 6 meses e ele prepara o operador de caixa para ser balconista. E esse treinamento ele não é obrigatório. Então, a gente solta e as pessoas se matriculam por livre e espontânea vontade, se quiser crescer na empresa. E é um treinamento que eu considero que deu muito sucesso. Só que assim, eu montei as aulas, eu montei o roteiro, só que eu não gravei as aulas. Eu só tô apresentando o curso, passei as regras. Quem deu aula foi gerente, foi farmacêutico. Entregava o material, estudo o material, pegava as pessoas especializadas ali no tema. E coloquei o pessoal para dar aula. É um material muito... Então, são várias horas, assim. A gente demorou bastante para conseguir fazer esse curso. E foi eles que deram. Sabe? Então, quando a gente lançou esse curso, eles mesmos fizeram a propaganda. Eles mesmos incentivavam as pessoas a se matricular. E até hoje o treinamento tá rodando. Esse treinamento a gente começou foi em 2022. Até hoje o treinamento tá rodando. Olha só. Inclusive, eu tô aqui, tem uma turma se formando lá presencialmente. Então, a importância de ter uma pessoa recebendo treinamento e identificando que tem uma pessoa igual a ela que está dando treinamento para ela, falando a língua dela, né? Tem essa conexão. Tem o gerente dela que está dando aula, sabe? Imagina, é top demais. Aí sim, né, cara? Aí faz todo sentido, né? Muito bacana. E tem muitos treinamentos também que a gente coloca a participação do pessoal. Pega o melhor vendedor da rede, coloca para poder dar dicas. Às vezes aquele atendente que teve muito elogio, sabe? De algum cliente, a gente coloca ele para poder participar de algum treinamento. O pessoal adora. Então, aí uma pergunta com relação a isso, né? A gente sabe que essa questão de engajamento dos colaboradores na plataforma, ela pode acontecer de diversas maneiras, né? A gente tem aquela primeira maneira que é, né? Esse aqui é um ambiente de educação corporativa da empresa, vocês podem entrar aqui e se desenvolver. Se a empresa não tem essa cultura de aprendizagem, é difícil a pessoa, né, voluntariamente entrar e começar a fazer curso e tudo. Não vai, né? Como é que vocês fazem, então? Qual é o segredo? Bom, todo mês a gente tem um tema que a gente precisa ser tratado ali. Seja para poder de processo, seja ensinando alguma coisa em relação à parte do atendimento. Ele é muito amarrado. Tem até competição, inclusive. Qual que a gente coloca agora? Porque tudo precisa, né? Tudo precisa. E então, eles têm esse desafio de conseguir fazer... O gerente tem esse desafio de colocar a equipe toda dele para poder fazer aquele treinamento. Tem alguns treinamentos que é de processo, o pessoal tem sede, né? Já aconteceu de eles não saberem fazer o processo. Então, a galera vai para poder aprender e aquilo ser executado ali. Então, fica um pouquinho mais fácil. Já outros, a gente amarra, né, um sistema de pontuação e demonstra também a necessidade. A gente conversa com o gerente, olha, essa necessidade daqui. O gerente faz o treinamento também para poder o colaborador fazer ali na ponta. Entendi. Você trabalha com questão de gamificação, ranking, premiação, ainda não chegaram nesse momento? Não chegou ainda nesse ponto. Olha, prepara que isso aí também é uma cenourinha que o pessoal gosta bastante. Principalmente o pessoal de vendas, né? O pessoal que está na ponta, né? Acho que esse reconhecimento depois, um pouquinho mais para frente, começar a trabalhar, isso vai fazer total sentido. Eu acho que vai aumentar bastante essa questão. Com certeza. Tomara que a gente chegue lá.
Uma pergunta que eu tenho, né? Hoje, você já está com uma universidade corporativa bem estabelecida, o pessoal está fazendo ações de treinamento ali dentro. Você consegue ver naqueles colaboradores o crescimento deles através da universidade corporativa? Porque você foi meio no peito na raça, né? Você consegue ver as pessoas conseguirem se desenvolver no ambiente digital de ensino, ou numa universidade corporativa digital, ou até mesmo presencial, e ver que isso está fazendo elas crescerem dentro da empresa? Isso a gente consegue medir por conta do nível de promoção, né? Legal. A gente tem muito operador de caixa que se transforma em balconista. De balconista, o cara pode chegar na gerência. Então, a gente tem muitas pessoas que crescem lá dentro. Então, esse é um ponto também legal. Outro ponto, que aí fica difícil de medir, que a gente volta para aquele assunto, né? Como é difícil de analisar algumas coisas, que você vai descobrindo aos poucos. Teve uma certa vez, faz pouco tempo, inclusive, dentro de uma seleção do programa de formação gerencial. A gente está lá entrevistando o farmacêutico, tá eu, meu analista de recrutamento e o supervisor da loja. A gente estava entrevistando o candidato. Tá. E aí, a gente falando sobre comunicação, o quanto que ele aprendeu dentro da empresa sobre comunicação assertiva. Ele começa a falar uma coisa. Ele falou assim, olha, Patrícia, eu tive um gerente que ele fez um desenvolvimento com vocês. E eu estava passando por um problema. Eu estava com a comunicação muito agressiva com os colaboradores. E ele me deu um feedback. E aí ele me entregou um material. Pegou e falou assim, olha, esse material foi uma pessoa muito especial que me deu. E me ajudou muito. E entregou para ele. E esse material foi o material que a gente usou para desenvolver esse gerente. Caramba! E aí, ele pegou esse material, leu, melhorou o relacionamento dele dentro da loja. Ele como farmacêutico, entendeu? Através desse material, ele descobriu como é que ele poderia resolver um problema com o pai dele, que ele fazia anos que não falava com o pai dele. Cara, ele ligou pro pai dele, conseguiu verbalizar tudo de uma maneira estruturada, sabe, assertiva, e resolveu o problema com o pai dele. O pai dele ficou super comovido, sabe? Entendeu o negócio e eles se conciliaram. O que aconteceu? O pai dele pegou e falou, filho, tudo que eu vivi com você, eu vivi com meu pai também. E o pai dele, que era o vodô desse rapaz, está vivo. Eu preciso me encontrar com ele, porque faz anos que eu não me encontro. E aí ele foi lá, pagou a passagem pro pai dele. O pai dele foi até a cidade onde estava esse avô e se resolveu, cara. Você tem noção? Fico. Você tem noção? O seu trabalho pode atingir gerações. Afeta pessoas, cara. É incrível. Nossa, no final são incrível. CPFs que a gente está capacitando, Exatamente. Né? E assim, ele falou isso pra mim na entrevista, ele não sabia que a pessoa especial do material, entendeu? Tinha sido eu que tinha passado ali. Cara. E esse gerente que a gente fez esse desenvolvimento, a gente apostava muito nele, só que ele tinha uma comunicação bem agressiva. Só que era um cara guerreiro, sabe? Porque dentro do varejo a gente trabalha com pessoas muito simples. E às vezes ela tem uma comunicação agressiva, não é porque quer. Eu ia falar isso, eu acho que talvez tenha sido pelo perfil de como ela veio até o mercado de trabalho, Exato, exatamente. Então a gente entendeu o potencial dele e falou, não, a gente não vai desligar, a gente vai te ensinar. E isso é um ponto importante, porque, na minha visão, as pessoas elas estão vindo para ambiente corporativo muito só no digital, pouco contato humano. E aí, quando elas chegam na empresa, a questão das soft skills acaba sendo muito importante, né? Exatamente. Então, a gente fez esse desenvolvimento com esse gerente. Ele saiu, a gente tinha avaliação gerencial, ele estava, entre os piores gerentes da rede, sabe, de avaliação. A equipe avaliou, assim, a nota dele ficou muito para baixo. E aí, em questão de menos de um ano, depois do desenvolvimento que a gente fez, ele estava entre os 5 melhores da rede avaliado. Cara, sabe a transformação, entendeu? E aí esse rapaz que estava fazendo entrevista contando isso, e ele foi promovido a gerente. Aí a gente está no ciclo de avaliação, porque rola em fevereiro. Sim. Aí eu tô lá abrindo o ciclo para poder ver, né, o ranking, como é que tá, quem vai precisar de ajuda de desenvolvimento. Esse menino tá lá entre os melhores avaliados da rede. Sabe? Então, assim, o negócio é gigante. Então, isso que dá motivação pra gente. Isso que você vê, poxa, meu trabalho tá dando certo. Vocês reteram dois talentos, né? Sim. Vocês reteram 2 talentos, né? Vocês manteram a pessoa que tava com esse problema e ainda formaram uma outra pessoa. Exato. Só. E hoje em dia, né, o farmacêutico, na época, que recebeu de tabela o treinamento, virou gerente hoje. Cara, isso é muito inspirador, né? Eu acho que esse é o principal foco da área de TD. Ela é conseguir formar pessoas, para essas pessoas crescerem, seja na empresa, ou de repente, porventura, acaba saindo, mas você vê que ela continua uma trajetória de crescimento, né? Exato. Isso que é gostoso, isso que faz parte. Mas e aí, como é que você mede isso? Entendeu? Então, você descobre numa mesa de conversa. Então, o nosso trabalho, ele atinge muitas coisas, sabe? Vai muito além do que a gente pensa, na verdade. Com certeza. Eu sempre falo que
A universidade corporativa, ela tem o objetivo de mudar comportamento, habilidade e atitude, né? Olhando para a questão do CNPJ, tá? Para a pessoa aumentar a produtividade ou você reduzir custo. Exato. Só que no final das contas, se a gente olhar para uma empresa que está pensando também nas pessoas, vai ter muito conhecimento bom ali que desenvolve ela para a vida pessoal dela. Isso vai ajudar ela. Se ela está melhor em casa, melhor com a família, ela vai render melhor no trabalho vai dar resultado, também. Gustavo, Exato, cara. Então, é esse o negócio, sabe? Treinamento, desenvolvimento, ele modifica o ambiente, ele modifica o ecossistema. Ele transforma a empresa, transforma o resultado, transforma a família, transforma tudo. Eu até te pedi um exemplo, mas você acabou de passar um super legal, né? Mas vamos falar do lado ruim, do lado negro da força também, né? Eu acho que nem tudo é flores, né? Sim. Cara, me conta alguns exemplos que nem TD resolveu, sabe? Assim, dificuldades que você tem hoje, né, no teu dia a dia na área de treinamento e desenvolvimento. Olha, os desafios da área de treinamento, assim, acho que é gigante. Esse negócio de pagar incêndio. Isso é complicado. É uma das coisas que, nossa, você tá super concentrado aqui em um projeto, daqui a pouco para tudo para fazer outra coisa. Nossa, isso irrita bastante. E assim, não tem como falar não, porque, surgiu. E assim, a empresa onde eu estou hoje, ela tá em crescimento, ela tá em expansão. Então, a gente tá estruturando, sabe? Falar, por que não mapeia antes? Cara, a gente tá estruturando agora o negócio, entendeu? É um mundo A gente VUCA, expandiu, né? Exatamente. A gente expandiu assim, pum, de repente. Então, bora consertar o negócio, sabe? Sei. Então, não dá para falar não. A gente precisa ajudar ali. Mas tem coisas que simplesmente acontecem e a gente fica sabendo depois. Por exemplo, teve uma vez que, sabe, hoje em dia a gente está com a parte de e-commerce, né? Bastante movimentada no mundo digital em relação a vendas. E daqui a pouco chega um motoboy lá na loja para poder pegar um produto, né? Que foi vendido. E o balconista nem sabia. Cadê o que é isso? Como é que faz? Que nome é esse de aplicativo que o motoqueiro estava falando? Eles começaram a discutir. E aí veio o farmacêutico, tentou resolver, se acalmar, deu problema entre os dois lá e depois ligaram pra gente. Poxa, tem um negócio aqui, você já ouviu pra falar e tal, e a gente também não. A gente não sabia o que era. Caramba! Aí vamos entrar em contato com o setor pra ajudar, né? Então, foi um processo aí que a gente lançou, o processo é fácil, mandamos pelo WhatsApp do gerente e ia dar certo, porque é simples. Então, só que não... Mas não comunicar ninguém? Não foi simples comunicar o gerente. Só que, assim, não é algo tão simples quanto parece, entendeu? Na hora de você comunicar ali pra loja, você vai ter uma dificuldade, então. Claro. Aí lá vai a gente parar tudo que tá fazendo, pegar, entender o processo e montar um treinamento pro pessoal compreender e fazer o negócio acontecer. Entendeu? Então, esse tipo de situação, às vezes, acontece. Às vezes não. Né? E aí... Às vezes não, bastante, né? Acontece. Então, a gente tem que estar ajudando ali para isso não acontecer novamente. Sabe? Um erro tolerado... A gente tolera o erro uma vez, né? Agora, o duro é quando acontece novamente. Então, a gente está ali para não deixar acontecer novamente. E a área de T&D é tão enxuta, né? Que tem que saber bem onde é que vai colocar os ovos, né, cara? Exato. Muito enxuto lá. Eu acho que teve os números, os últimos números que eu tenho de uma pesquisa do Panorama de Treinamento Brasil, acho que era um profissional de T&D para cada 400 ou 500 colaboradores. Então, é muito pouco, né? Eu vi que tem em torno de 3 a 5 por área, né? Então, assim, é um absurdo como o nosso time é enxuto. Então, a gente tem que saber muito bem onde a gente vai colocar energia, né? Sim. Treinamentos hard skills, realmente, esse você tem que produzir dentro de casa, né? E de soft skills até dá para você realmente comprar treinamentos prontos para tentar ajudar. Aí outra dificuldade quando você não tem um orçamento legal, né? Você tem um orçamento super apertado. A empresa está fazendo vários investimentos, então ela tem que escolher exatamente, sabe, aonde colocar ali. Quando você tem um orçamento super apertado, como é que você contrata o fornecedor? Que vamos combinar, né? Os valores, eles são altos dentro da área de treinamento, são muito altos. Total. Então, o nosso orçamento é super, super apertado. Tem que calcular bastante. Patrícia, tem um ponto que eu acho que é super importante, a gente não fala muito, porque a área de T&D é uma área muito de humanas. Ela tá olhando muito para as pessoas, buscando desenvolver elas para elas crescerem também. Óbvio, a gente sabe que no final, tudo que a área de T&D busca é gerar resultado para a empresa. A empresa é um CNPJ, tem contas para pagar, né? Mas tem um fator humano que é muito importante, né? E eu vejo que a nossa área, ela se preocupa muito com as pessoas. Só que a gente sempre está olhando para fora. Eu queria que a gente olhasse para dentro. E aí me conta um pouquinho como é que é a tua área de T&D.
desafios, frustrações, né? A gente não olha muito pra gente, né? A gente não olha muito pra dentro. Então, traz um pouquinho aí teu sentimento. Olha, é desafiador também. A gente que bola as ideias de reconhecimento. A pessoa fez 10 anos de empresa, fez 20 anos, entregou um excelente resultado, fez alguma diferença, então a gente tem que bolar ideias para reconhecer aquela pessoa. Mas aí, quem cuida de quem cuida, né? Essa questão, sabe? Quem tem a ideia para reconhecer é o TD. Então, é um desafio, acho que, de todo mundo esse ponto. Bom, olhando para o meu time, eu procuro deixar a caixinha de valorização pessoal deles cheia. Então, eu uso uma metodologia que é aquele livro Valorização Pessoal, Linguagem de Valorização Pessoal, onde você tem 5 linguagens, aí você identifica a linguagem de cada um e você vai trabalhando para deixar a caixinha deles bem cheia. E dou bastante voz para eles, para que eles sintam que tem participação, que tem autonomia dentro da empresa, que eles se sintam importantes. Outro ponto também dentro do time, eu luto muito pelo desenvolvimento deles. Então, onde puder investir em cursos fora da empresa, congressos, para que eles se sintam que eles estão galgando crescimento também, entendeu? Que nem aconteceu com isso você ajuda também, bastante. né? Exatamente. Então, isso ajuda bastante. A parte de reconhecimento interno. Então, assim, eu tenho um time ali onde fica 2 subsistemas, na verdade. Então, eu faço questão, sabe? Tem esse cuidado de estar reconhecendo eles ali, para eles sentirem que o trabalho deles é importante. E acontece muito também esse tete-a-tete. Nos treinamentos presenciais, de repente vem pessoas que contam pra gente o que transformou na vida delas, sabe? Na casa delas, no trabalho delas, através de alguma coisa que aconteceu. E assim, eu procuro expandir isso. Cara, Matheus, você viu o que falaram através de você? Tem gente que já quis desistir da formação de balconista porque estava difícil estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e através das suas palavras, do seu atendimento, essa pessoa não desistiu, sabe? E hoje conseguiu crescer na carreira. Então, toda oportunidade eu procuro mostrar para eles a importância do conhecimento deles, da entrega que eles têm ali. Ela tá emocionada de novo, tá? Mas é bonito ver isso, porque a gente tem que cuidar muito do nosso time, cara. Nosso time tem que estar bem para cuidar das pessoas. Se o nosso time não estiver bem, não vai ser um negócio legal. Exatamente. E vira uma troca também, porque eles cuidam de mim também. É verdade. Acaba tendo essa troca, né? Só que nós, como líderes, a gente precisa ter muito autoconhecimento, muita inteligência emocional, porque quanto mais próximo você estiver da alta liderança, né, da liderança que está no topo ali, mais você tem que ser forte emocionalmente, porque você está ali para poder apoiar. Então, eu penso na minha CEO, penso, sabe, no meu diretor de RH, quanto que ele precisa de apoio, sabe? Os caras estão pilhados. Às vezes eu passo numa reunião, eu vejo nos olhos dela o quanto que ela está preocupada. Então, você tem que estar forte emocionalmente para poder não ter essa cobrança ali. Então, por isso que as pessoas falam, quanto mais você sobe, mais solitário você fica. Mais solitário você fica, então, se prepara, sabe? Tenha esse autoconhecimento, essa automotivação. Esteja claro o seu propósito, para que você trabalha, para que, de fato, você tenha energia. E qual é o teu propósito, Patrícia? Meu propósito é desenvolver pessoas. Eu tenho a paixão, assim, de transformar, sabe? Pessoas não só para o ambiente de trabalho, mas para a vida delas. Então, não foi à toa que eu me emocionei contando o caso do Israel aqui, que é do farmacêutico, que é muito gostoso. Então, são várias histórias, sabe, dessas que na hora que você participa da vida das pessoas, para mim, é algo incrível. Eu, cara, não tô à toa nesse mundo, sabe? Existe um propósito, eu fiz diferença na vida de alguém, então isso alimenta muito. Cara, TD é propósito, cara. TD é propósito de vida, né? A gente não valoriza tantos professores no nosso país, né? Mas caramba, cara, são as pessoas que nos ensinaram, né? Deviam ser as pessoas que mais ganham no Brasil, são as que menos ganham, né? Pois é, com certeza. E a RTD tá na mesma pegada, é uma área que tem o menor investimento da empresa. Mas por quê? Porque não consegue demonstrar resultado de ação de treinamento. Só que você começou o teu com um case demonstrando resultado, e aí você ganhou muita força, né? A parte de venda fica mais fácil. Fica. Soft skill é muito complicado, muito complicado. Exatamente. Patrícia, que história linda, cara. Parabéns, Obrigada, parabéns Gustavo. mesmo, tá? Então, assim, a gente já está se encaminhando para o final, né? Então, eu gostaria que a Patrícia agora, né, gerente de DHO, trouxesse para as pessoas alguma dica para quem está entrando nessa área de T&D e está querendo galgar essa área de treinamento e desenvolvimento. Então, eu acho que é super legal pela tua passagem, por tanta coisa que você já fez. Talvez dar um caminho, uma direção para quem está começando e depois dar uma dica para quem já está realmente nessa área de T&D, né, pesada ali na operação. Bom, primeira dica, conhece o negócio.
Você não Legal. consegue ajudar e você não consegue dar resultados se você não conhecer do negócio. Uhum. Entende o que as pessoas precisam, como é que elas conversam, como é que você fala com elas. E aí, acho que é o primeiro ponto, é entender do negócio, para saber aonde você consegue ajudar. E segundo, não tenha medo. Sabe? Entra lá e faz o negócio acontecer. Tem muita gente que precisa. Então, eu tinha muito, sabe, esse ponto. Eu ficava muito segura. Nossa, como é que eu vou falar? Como é que as pessoas vão pensar? E a Nancy, ela me deu esse empurrão. E simplesmente foi. Então, tinha conteúdos que eu achava que, poxa, não tá legal. De repente, eu encontrava alguém que, nossa, consegui desempenhar um negócio porque através de ouvir você falar. Então, tenha coragem, vai. Pede ajuda também. Não dá pra fazer tudo sozinho. Pede ajuda para alta liderança. Eu tenho um time lá muito bom, eles são muito parceiros. A alta liderança de vendas e tanto do back-office também. A gente tem um relacionamento muito bacana. Então, toda vez que eu preciso lançar alguma coisa que eu sei que a galera vai ser difícil de comprar ideia, eu primeiro falo com eles. Então, gente, me ajuda. Preciso fazer esse negócio rodar. E o pessoal ajuda de verdade. Então, acho que essa outra dica é bem forte também. Faz parceria, ajuda eles. Eu comecei dando suporte para eles, na verdade. Então, eu ia em loja com eles para poder ajudar a dar feedback, ajudar a fazer eles estruturarem, né, alguma visão assim, né, dentro de loja. E aí você vai criando relacionamento, você vai criando confiança. Porque você está demonstrando que você está ali para ajudar, entendeu? Exato. Não somente para poder avaliar eles ali. E tem outro esquema, que eu não sei como é que funciona a Promofarma, mas eu vejo muito líder torcendo o nariz quando o liderado tem que fazer treinamento. Mas está tirando ele da operação para fazer treinamento. Acontece também. Acontece também? Opa, acontece também. Teve uma reunião que a gente fez para ouvir os gerentes, né? Que melhorias que a gente fazia. Aí teve um gerente lá, pegou e falou assim, então, mas eu tenho um balconista que meu cara é maravilhoso, sabe? Ele é super antigo, entende tudo. Para que ele vai ficar fazendo esses treinamentos? E aí, sabe? Então, nossa, aí é o desafio, na hora que eu olho pra ele, meu desafio não é com o seu balconista, mas é com você. Aí você tem que ir lá, né, trabalhar e fazendo ele entender e criando consciência. Trabalha bem devagarzinho mesmo. Tem que fazer... É de formiguinha, né, cara? Exato, pequenas sementinhas. Mas depois que vai criando essa cultura de aprendizagem, vai ficando tudo um pouco mais fácil, né? Tomara, né? Porque a gente tá em construção. ainda tá crescendo, né? Mas a tendência é melhorar. Porque vai demonstrar resultado, né? Aí a tendência é melhorar. Bom, eu acho que o setor é isso, né? Ele precisa gerar resultado para a empresa. Exato. E aí, onde é que a gente precisa estar focado. Ai, que legal, Patrícia. Patrícia, sou super feliz de conversar com você. Foi bate-papo nota 10. Aprendi muito com você. Esse é o objetivo do podcast, né? Você trazer insights para esse público de treinamento e desenvolvimento. Queria que você comentasse um pouquinho agora, fechasse mesmo mais esse nosso ciclo de conversas, falando o que você quiser falar, alguma dica, livro, curso, algo na área que você queira indicar para as pessoas, enfim, tem um momento. Nossa, vamos lá. Eu adoro ler. Um dos livros que eu acho que assim, são maravilhosos é Passado Resolvido, Futuro Decidido. Você não vai conseguir cuidar de pessoas se você não tiver resolvido a sua vida. Então, vai lá se autoconhecer primeiro. E aí tem o curso que eu falei, né? Do Márcio Michele. Ele tem assim, uma gama de treinamentos de autoconhecimento. É muito bacana, então ajuda muito. E além dos treinamentos de autoconhecimento, ele tem muita ferramenta também para liderança. Então, dá para pegar e aplicar. Apliquei muita coisa. Tem muito programa assim, que o pessoal adorou, que foi através dali. Então, é uma das indicações que eu lanço aqui. Vai conhecer de comportamento humano. Acho que é o negócio. A minha paixão é comportamento humano. E é apaixonante. Na hora que você entra, assim, ajuda muito dentro do setor. Tem que entender de pessoas para treinar pessoas, né? Com certeza. Senão não dá certo, né? Com certeza, com certeza. Patrícia, cara, muito obrigado. Foi ótimo conversar com você. Foi um prazer. Adorei. Esse é o primeiro de muitos. Espero no futuro a gente ter um outro episódio do TDCast para eu te chamar de novo. Focar em lideranças. Eu acho que esse é um assunto que você conhece muito, que a gente pode conversar sobre. Minha especialização, na verdade, é o que eu mais faço. Hoje em dia, eu estou um pouco descolada de T&D. São os analistas que estão à frente lá. E Matheus e Bernard que tocam o negócio todo. Sabe, eu participo ali do início do projeto, sabe, da estratégia do negócio, mas é os meninos que têm autonomia para tocar. Eu tô mais na parte de desenvolvimento de pessoas mesmo, é onde que eu mais gosto. Eu sou farmacêutica por formação, mas a parte técnica eu já descolei já faz um tempo. Minha área é gente. Ai, que legal, que legal. Patrícia, de novo, muito obrigado. Foi ótima a conversa contigo. Espero que você tenha gostado também. Adorei. Não doeu, né? Não deu, adorei. né? Não foi tranquilo, Parabéns, né? pela iniciativa. Tenho certeza que vai sair muitos cases aqui. Vai ajudar muita gente, vai confortar algumas pessoas também, né? Vai, né? É assim que eu espero,
Então, pessoal, quero agradecer todo mundo que conseguiu ficar até aqui no TDCast. Esse é o primeiro episódio de muitos. Eu acho que foi um assunto super legal. Patrícia, pô, você nota 1000, Patrícia, não tem nem o que falar. Obrigada, né? Gustavo. Esses episódios eles vão ser veiculados tanto no Spotify quanto no YouTube, nos canais da Keeps, né? E teremos novos convidados, né? Pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, vai ter novos episódios. E espero contar com a presença de todos vocês, tá bom, gente? Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.